Amém. Você pode tomar seus lugares. Como eu falei também, como nós estamos fazendo as transmissões, não impede agora que os grupos familiares também possam fazer suas reuniões via internet também. Não nas casas diretamente, as reuniões com aglomerações. Não. Pode usar a internet, se você é líder de grupo e quiser voltar a fazer o seu grupo, pode fazer via internet. E já tem assuntos à vontade aí para estarmos conversando nos grupos. Amém? E é interessante como Deus é bom. Ele me deu o título da mensagem muito antes da pregação de sábado. Eu falei, já tem a mensagem de domingo e não tinha de sábado. Mas Deus é bom, me deu também com antecedência. Mas uma das coisas que eu não tinha percebido, que a mensagem, que hoje também é ceia do Senhor. E nós vamos participar da ceia daqui a pouco de uma maneira totalmente diferente, uma maneira totalmente inovadora, obedecendo todas as regras que têm que ser feitas. Ninguém vai sair dos seus lugares, nós estaremos servindo. Mas Deus deu essa palavra para nós essa noite. Jesus, o pão da vida. E já faz um bom tempo que ele me deu esse título. E eu não sabia, eu não tinha noção que iria cair exatamente num dia de ceia. E glória a Deus por isso. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em João 6,35. João 6,35. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. É algo que me chama a atenção, que me chamou a atenção, com certeza vocês já devem saber, mas para aqueles que não sabem, como não existe coincidência na Bíblia. Bom, vamos ver os universitários aqui. Onde que Jesus nasceu? Qual foi a cidade? Belém. Alguém sabe o que significa Belém? É interessante, porque, olha só, quando vão direto na empresa ou no comércio, certo. Se você pensa em carne, você vai em que comércio comprar carne? Hoje você pode ir em qualquer lugar, né? Você compra carne em supermercado, em um monte de lugar. Mas a primeira coisa que vem é açougue. Quando você pensa em pão, qual é o primeiro comércio que vem na tua mente? Padaria. Você sabe o que significa Belém? Casa de pão. E onde que o pão da vida nasceu? Na padaria. O pão da vida nasceu na padaria. Em outras palavras, a casa de pão, então ele tinha que ter nascido na padaria, é ali que surge o pão. Interessante. E só que é em Belém da Judéia. Você sabe o que significa Judéia? Seja louvado. A casa do pão, seja louvado. Seja louvado a casa do pão. Belém da Judéia. Casa de pão, seja louvado. Então, seja louvado o pão que nasceu na casa do pão. Interessante como nada acontece por acaso. Muitas vezes a gente aprende, a gente ouve e quando a gente vai ver os significados, a gente entende um pouco mais. Então, nada acontece por acaso na Bíblia. Não tem o acaso, não tem uma coincidência. Nossa, que coincidência. Eles saem lá de Nazaré, vão caminhando e tem que ir até Belém. Só por causa daquele recenseamento? Não, porque ele tinha que ir para a padaria. O pão já estava pronto, já estava na forma.
O pão já estava na forma, teria que sair da forma e teria que estar na padaria. E foi para a padaria, foi para Belém. Interessante. Mas antes de Jesus, algo que me chama a atenção também, que antes de Jesus já tinha vindo um pão do céu. Lembram disso? Alguém lembra disso? Qual o pão do céu que tinha vindo? Maná. Exatamente. Agora eu quero fazer, então, o primeiro tópico, primeiro ponto. Jesus, não Jesus versus maná. É mais ou menos isso. Embora o maná represente de alguma forma Jesus, porque é o pão que veio do céu, porém, vamos ver algumas diferenças, ou uma diferença bem que marca muito, o que é o porquê o maná e porquê Jesus. Em Êxodo 16, do 1 ao 4. Êxodo 16, do 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim. É isso? É que eu peguei na versão diferente. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O pão sairá e recolherá, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem naqueles dias. Quer ver? Naqueles dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Até aí? Até aí. A minha tradução, uma tradução que eu peguei, é a palavra que eu só dei uma mudada por causa dessa palavra aqui. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Então, a vinda, a descida desse pão do céu, do maná, não foi uma bênção de Deus. Embora tenha sido Deus que tenha dado, não foi a vontade de Deus em dar o maná. Foi por causa da murmuração do povo. Deus só deu aquele maná por causa da murmuração. O maná é resposta de murmuração. E não de agradecimento, não de honra a Deus, não de alegria por estar caminhando em Deus, mas por uma necessidade da carne, por uma necessidade material. O povo esquece que Deus tinha prometido algo maior para eles, algo tremendo para eles, uma terra que mana leite e mel, e no meio do caminho eles acham que Deus tinha virado as costas para eles, tinha esquecido deles, e eles falaram, então era melhor que Deus tivesse nos matado lá, ou nos deixado lá no Egito. Quando chegou essa situação, eles esquecem que Deus tem o melhor, que tinha um futuro maravilhoso para eles. Eles olham para trás e naquele lugar de escravidão, eles gostariam de estar. Eles gostariam de estar participando daquilo que escravizava eles. Então, esse maná é resultado de murmuração. Foi porque o povo murmurou, o povo reclamou, o povo
se entristeceu com Deus, se decepcionou com Deus. Aí Deus falou, não, mas fica tranquilo, vou mandar maná, eles vão colher. Só que cada dia eles vão ter que buscar esse maná. O maná só vai sustentá-lo por um dia. No outro dia eles têm que buscar de novo. E não adianta guardar, porque no outro dia vai ter que buscar de novo. Porque se eles tentarem guardar, aquilo vai apodrecer. Aquilo não vai prestar para o outro dia. O que eu quero trazer com isso é que muitas vezes nós buscamos o pão do céu, mas para que esse pão venha sustentar as nossas necessidades carnais, as nossas necessidades materiais, esquecemos que existe algo tremendo para nossas vidas. O homem esquece que Deus tem algo tremendo para ele, e por causa de alguma situação, ele começa a escarnecer, ele começa a reclamar, ele começa a murmurar. E então esse foi o resultado desse maná. Agora, olha, em Lucas 24, do 19 ao 24. Lucas 24, do 19 ao 24. Agora sim vai estar igual. NVI, isso. Que coisas? Perguntou ele. Peraí. Sim, tá, esse aqui. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse texto aí, deixa eu só clarear para vocês poderem entender. Essa situação aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Jesus vai para o caminho de Emaús e encontra 2 discípulos que andaram com ele. 2 discípulos que viram os milagres dele, que acompanharam todas as situações, viram milagres, viram Jesus ressuscitar pessoas, viram muitas coisas, muitos milagres, e ouviram de Jesus que Jesus morreria e ao 3º dia ressuscitaria, mas eles estavam caminhando com Jesus, mas também com intenções erradas. Foram outras pessoas que também se decepcionaram com Jesus, e também se decepcionaram com Deus. Então, presta atenção no texto, então. Que coisas? Daí eles estão caminhando e Jesus alcança eles ali e Jesus pergunta, sobre o que vocês estão conversando? Daí um deles falou, você não sabe das coisas que aconteceram aqui, né, nesses dias? Daí vem a pergunta de Jesus, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Interessante que esses 2 estavam reunidos com os outros discípulos. E quando Jesus ressuscitou, eles ficaram sabendo. Porém, eles já tinham sido decepcionados por Jesus. Porque, como vocês viram no texto, eles esperavam alguém que viesse resolver um problema material. Viessem resolver o problema deles, viessem tirá-los das mãos dos romanos. Então, como esse pão que desceu do céu
ele é espiritual. Ele não veio para resolver, naquele momento, ele não veio para resolver o problema material. Ele não veio com intenções materiais, mas ele veio para mudar a vida do homem em relação à comunhão que ele tinha com Deus. O homem tinha perdido essa comunhão com Deus, tinha perdido a autoridade que tinha diante de todas as coisas, o comando que ele tinha, mas as pessoas estavam esperando em alguém, um rei material. Então, eles esperaram todo aquele tempo. Eles caminharam com Jesus, e eu fico imaginando eles caminhando com Jesus, e Jesus fazendo milagres, Jesus ressuscitando pessoas, curando vidas e fazendo um monte de coisas. Eles falando, daqui a pouco ele vai chegar no Império Romano e vai destruir essa turma. Daqui a pouco ele vai tomar esse comando. Daqui a pouco, assim como ele tem o poder para ressuscitar, então ele pode matar, ele pode tirar todo o governo romano e ele começa a reinar, e aí nós vamos ter tranquilidade aqui. E começam a passar os dias e aquela situação não muda, mas não, ele ainda está aqui, ele ainda vai fazer isso, ele ainda vai mudar essa nossa situação. E passa-se os dias e chega o dia da morte de Jesus. Falou. Quando Jesus está na cruz e diz, Pai, tetelestai, tudo está consumado, o que eu tinha que vir fazer já fiz, pronto, acabou a nossa esperança. Muitas vezes as pessoas seguem a Jesus, caminham com Jesus, com uma expectativa errada. Ficam esperando para resolver os seus problemas, para saciar a sua fome, para saciar as suas necessidades materiais, e esquece que Jesus é muito mais que isso. Esquece que Jesus é muito mais que isso. O amor de Jesus por mim e por você supera tudo isso, passa por cima de tudo isso. Mas muitas pessoas estão decepcionadas com Jesus, porque caminharam com Ele muito tempo. Até tiveram com Ele, viram as obras dele, viram o poder dele, ouviram as palavras dele. Até nos seus braços caminharam, fizeram tudo aquilo que poderia ser feito, mas eles cansaram. Porque não chegou, Jesus não atingiu o objetivo que eles esperavam. E por isso desanimaram. E por isso estão indo embora de cabeça baixa. Muitos já abriram mão de Deus, porque que adianta servi-lo? Que adianta estar na igreja? Que adianta me envolver? Que adianta cantar? Que adianta orar? O que adianta ler a Bíblia? Já é o terceiro dia, ele já morreu, acabou. A esperança que eu tinha morreu junto com ele. Aquilo que estava na minha mão, aquilo que eu tinha controle até então, pronto, acabou, morreu. Não tem mais jeito. Agora não tem mais o que fazer. Exatamente como o maná que veio por causa de murmuração. As pessoas, ao invés de visualizarem da mesma forma que Deus visualiza, terem a mesma visão que Deus tem, as pessoas muitas vezes buscam só para saciar uma sede momentânea, uma fome momentânea, uma realização momentânea, que daqui a pouco vão precisar de novo. E abrem mão desse Deus tão tremendo. A diferença aqui, que no caso desses dois, é que Jesus, depois de ouvir eles, falaram, espera aí. Aí Jesus começa a contar sobre ele mesmo a partir do Gênesis. Ele começa a passar lá. O que os livros da Bíblia falavam a respeito dele. E aquilo foi incendiando o coração deles. Até teve uma certa altura, quando Jesus faz que vai sair da presença deles, e aí eles convidam Jesus para ir para a casa deles. E algo interessante também.
é algo que nós vamos fazer daqui a pouco, que é a ceia do Senhor. E Jesus fala que nós devemos fazer isso. Todas as vezes que nós ceiamos, nós celebramos, nós lembramos daquele sacrifício que Ele fez por nós. No partir do pão, na hora da comunhão, nós manifestamos o amor de Deus. E quando eles estão na casa dos dois, que Jesus parte o pão. No momento que Jesus partiu o pão, eles lembram da palavra de Jesus. Ele fala assim, todas as vezes que partirem o pão, vocês lembrarão. E quando Jesus parte o pão, eles lembram, era Ele. É Ele que está aqui. Nesse momento, Jesus desaparece daquele momento, daquele lugar. E aquilo foi tão tremendo para eles, que eles tinham andado 11 quilômetros do lugar que eles estavam até a casa deles. Isso já era final da tarde. E quando Jesus vai se distanciar deles, antes deles convidarem para ir para casa, ele diz assim, não, Jesus, fica conosco, já se faz tarde, entra em nossa casa, já se faz tarde. Eles ainda entraram, foram cear, e na hora da ceia, na hora de partir o pão, já era tarde. Eles lembraram e saíram correndo. E voltaram 11 quilômetros, tarde, para anunciar aquilo que Jesus Cristo tinha feito. Por isso, em João 6,51, diz assim, João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Quem comer desse pão jamais terá fome. Não é algo momentâneo, não é algo que daqui a pouco se precisa se alimentar de novo. Nós nos alimentamos não pela falta, mas por querer mais, conhecer mais, buscar mais, ter mais intimidade. Por isso que nós nos alimentamos cada dia mais. Mas ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho a vida eterna a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pão do céu. E diz assim, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, terá vida eterna. Este pão é a minha carne, eu darei pela vida do mundo. Ele abriu mão da sua carne, ele abriu mão da sua vida, para que eu e você pudéssemos participar deste pão. Ter esse pão em nós, ter esse pão conosco, esse pão que nos alimenta, esse pão que nos fortalece. Olha o que diz em João 6,58, na sequência, João 6,58. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aquele que se alimenta do maná, aquele que se alimenta para matar a fome natural, matar a fome da carne, matar a fome da alma. Muitos procuram a Jesus. Muitos estão no lugar certo, com intenção errada. Muitos até caminham próximos de Jesus, mas com intenção errada, assim como os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús. Eles caminharam com Jesus com intenção errada. E muitas vezes, muitas pessoas têm se decepcionado e têm morrido até espiritualmente, porque não têm se alimentado da forma correta. Têm se alimentado de algo que tenta satisfazer apenas a sua vontade, os seus desejos, os seus anseios, mas não buscando Ele, o pão do céu, o maná, o pão que veio do céu, o verdadeiro pão que veio do céu. O maná alimentava a carne, Jesus é o pão que alimenta nosso espírito. Por isso que muitos se decepcionam, porque esperam que Jesus venha
e alimente a carne, alimente os seus desejos, as suas vontades. Mas Jesus é Espírito. Ele está em Espírito em nós. E o Espírito dele fala ao nosso espírito e não fala à nossa carne. Por isso que muitas vezes a nossa carne começa a questionar, a perguntar, por que isso, por que aquilo, por que isso não acontece, por que isso acontece? Porque está esperando algo na carne, uma resposta na carne. E ele alimenta o nosso espírito. Então, o segundo ponto, Jesus, o alimento sólido. Jesus, o alimento sólido. Olha o que diz em Hebreus 5,13. Hebreus 5,13 diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Presta atenção. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Quem é a nossa justiça? Jesus. Nós somos a justiça de Deus através de Cristo Jesus. Mas olha o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Sabe o que é ser adulto? É quando você está experimentado na justiça, quando você está experimentado em Cristo Jesus. Quando as coisas tentam te derrubar, mas não conseguem, porque você está firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Quando você está alicerçado em Cristo, quando você está, você tem experiência no ensino da justiça. Experiência não é apenas saber, é mergulhar. Não é apenas saber, experimentar, experienciar, é mergulhar, é ir mais além, é conhecer mais, é se aprofundar. Então, eu e você precisamos sair do leitinho. O leitinho é aquilo, é quando eu busco alguma coisa só para me alimentar, só para me manter em pé. Não vou buscar mais, porque a minha fome é uma fome só carnal. Uma fome só material, é uma fome só que tenta resolver a minha situação agora, daqui a pouco eu começo a espernear, daqui a pouco eu começo a berrar, daqui a pouco eu começo a questionar Deus, eu começo a fazer um monte de coisa para receber mais um leitinho. Agora, a partir do momento que eu experimento Jesus Cristo, que eu experimento a justiça dele, o que é justiça? É o estado perfeito. O que é o estado perfeito? É aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Quando Jesus Cristo declara tetelestai, ele está declarando que tudo aquilo que ele precisava fazer foi feito. A justiça foi cumprida. A partir do momento que Jesus ressuscita, a justiça foi completa, foi feita. E aí, eu participo dessa justiça, eu concordo com essa justiça. Aí eu começo a ser adulto. Eu começo a receber esse alimento, esse pão. Eu começo eu largo do leite e começo a me alimentar de pão, de algo sólido, de algo que me sustenta, que eu não preciso estar faminto o tempo todo, mas eu me alimento porque aquilo me traz força a cada dia mais. Eu não busco só para o meu bel prazer, para saciar a minha carne, saciar os meus desejos, mas é algo maior, é algo tremendo. Então, eu só deixo de ser criança, até no lado espiritual, quando eu abro mão do leitinho, quando eu quero uma experiência com a justiça. Quando eu experimento a justiça de Deus, que é Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo eu também passo a ser justiça de Deus, e aí eu passo a ser adulto, e quando eu sou adulto, eu não abro mão
de estar com Jesus, por nada. As situações podem vir, podem tentar contra mim, mas eu estou alimentado, eu estou sustentado, eu estou firmado. Eu sei e tenho crido, e sei que é poderoso, como Paulo diz. Então, já deixa de ser algo fraco. Agora eu passo a ter um alimento sólido. Eu passo a ser um adulto. Eu passo a experimentar coisas maiores, coisas tremendas. Então, não é qualquer coisa que vai me desanimar, não é qualquer coisa que vai me tirar do rumo, não é qualquer coisa que me tira do alvo, quer dizer, nada me tira do alvo. Porque eu estou alimentado, porque eu recebi o pão do céu, porque eu criei que Ele veio para me dar vida. João 6,63, olha o que diz lá, João 6,63. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. Olha aí. Não é o Espírito da vida, é o Espírito que dá o verbo dar. Aí é o verbo dar. É o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. Por isso que as palavras que eu lhes digo são Espírito e vida. Ele fala lá, o pessoal que comeu maná, comeu e morreu. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. E as palavras que eu dou a vocês, ela é Espírito e vida. Ela é Espírito e vida. Então não é qualquer coisa, ela sustenta o meu espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que o espírito está pronto, a carne é fraca, porque a carne tenta querer se justificar, a carne tenta questionar, a carne duvida, a carne se decepciona, mas o espírito não. O espírito recebe a vida. O espírito vive a vida de Cristo, porque a palavra dele é espírito e vida. Se a palavra de Deus é espírito, ela só pode se comunicar com o meu espírito. A palavra de Deus não se comunica com a minha carne. Jesus Cristo não se comunica com a minha carne, ele se comunica com o meu espírito. A vontade de Deus se manifesta no meu espírito. E o meu espírito que domina a carne, não a carne que domina o meu espírito. Então, o terceiro ponto é Jesus, o pão que dá a vida. O tema da mensagem é Jesus, o pão da vida. Agora, o terceiro ponto é Jesus, o pão que dá a vida. É como nós lemos agora há pouco, e olha o que diz em Romanos 8, do 5 ao 11. Já estamos indo para o final, daqui a pouco estaremos participando da ceia. Presta atenção aqui, ó. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito... mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês,
Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito, do seu Espírito, que habita em vocês. Interessante, né? A carne. Quando eu tento alimentar a carne, quando eu busco alimentar a carne me leva à morte. Mas quando eu sou alimentado no Espírito, isso me traz vida e paz, me traz vida e vida em abundância. Então, não busque o pão da vida para alimentar os teus desejos. Busque o pão da vida para que você tenha vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele habita em você. Se ele habita em você, você tem a vida dele. Como ele diz, quem vive no pecado não pertence a ele, mas a partir do momento que você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, começa a se alimentar dele, abre mão do leitinho e começa a se alimentar da justiça dele, você passa a ser um adulto, você passa a experimentar coisas tremendas nele. Como eu falei, a gente pode estar no lugar certo, mas com motivação errada. Mas você também pode estar no lugar certo com motivação totalmente certa. É isso que Deus tem para mim e para você. Jesus é o pão da vida. Ele também é o pão que dá a vida. Ele é o pão da vida e ele também dá vida. Ele te alimenta. A partir do momento que nós nos alimentamos do pão, que é Jesus Cristo, nós não precisamos de mais nenhum outro tipo de alimento no espírito. As pessoas buscam preenchimento do espírito, só que o único que pode preencher é só Jesus Cristo. E ele já fez a obra completa na cruz do Calvário. Ele já nos deu essa vida. Ele já fez tudo que eu e você precisávamos para viver essa vida abundante aqui na terra. Basta que eu e você creiamos nele. Creiamos que ele é que tudo aquilo que nós necessitamos para esta vida, ele também já nos deu. Mas muito mais do que isso, ele nos deu a vida eterna. Para que eu e você possamos reinar em vida. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Então eu e você precisamos crer nisso. Que nós temos condições de reinar em vida através de Jesus Cristo, não com as nossas experiências, não com a nossa capacidade, não com aquilo que eu sei sobre a Bíblia, mas através de Jesus Cristo. Através dessa palavra, que é viva e eficaz, e essa palavra que é Espírito e vida. Estão aqui conosco, eu conheço todos. Mas você que está nos acompanhando pela internet, eu não te conheço. Alguns provavelmente eu conheça, mas nem todos. Mas eis uma chance que Deus está te dando também, de você conhecer a Jesus Cristo, de você experimentar esse pão da vida. Daqui a pouco nós estaremos celebrando o que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário por mim e por você. Ele já deu a vida por mim e por você. Ele já nos alimentou com o pão, que é o próprio corpo dele. Ele nos deu vida e vida em abundância. Por que em abundância? Porque a partir do momento que eu recebo essa vida, eu tenho condições de repartir com outras pessoas também. Eu e você. Agora fazemos parte do corpo de Cristo. E assim como esse corpo foi partido por nós, foi repartido, nós podemos repartir com outras pessoas também. Eu e você temos condições de estarmos abençoando outras vidas, de estarmos levando essa palavra de vida, essa palavra de fé, essa palavra de coragem, essa palavra de paz, a paz que excede todo entendimento. O mundo, muitos países no mundo estão passando por uma situação terrível, uma situação de opressão, de depressão, de angústia, de tristeza, de choro, de desânimo.
de pensamentos suicidas, de pensamentos homicidas, mas eu e você temos uma palavra de vida. Eu e você temos uma palavra de paz. Eu e você temos a verdadeira alegria, alegria completa em Cristo Jesus. E você pode receber essa vida, você pode participar dessa vida, você pode experimentar essa vida através de Cristo Jesus. Se você deseja isso no teu coração, se você deseja isso na tua vida, você pode mandar uma mensagem para nós, aí através do Face, e nós entraremos em contato com você. Cremos que Deus tem algo poderoso para a tua vida ainda essa noite agora. Basta que você creia. Basta que você experimente esse pão. Talvez você tenha caminhado em Cristo, você tenha caminhado perto de Cristo, mas você não tenha experimentado esse pão que sacia toda a sua fome. Eis o teu momento de experimentar algo tremendo na tua vida agora. Ele diz que Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Deus está fazendo falar isso para você agora, para que você experimente algo tremendo. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Ele já pagou todos os teus pecados na cruz do Calvário. Ele já te livrou de todo o peso que você estava carregando. Não existe mais condenação sobre a tua vida. A partir do momento que você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está livre de toda a condenação. Toma posse desse pão. Receba esse pão. É gratuito. É para você. Foi para você que ele veio morrer na cruz do Calvário. Foi por você que ele derramou o seu sangue. Foi por você que ele esteve na cruz. Foi por você que ele morreu. E foi por você que ele ressuscitou. Receba ele essa noite.